falei, uma lista é uma estrutura mutável. O que é que significa isso? Né? Que permite que eu insira e remova elementos, ou seja, o tamanho dessa lista, a quantidade e os elementos que ela armazena podem ser modificados ao longo do tempo. Se um comando básico para inserir, acrescentar um determinado elemento no final da lista é o comando append, tá certo? Então, se eu colocar aqui para aquela nossa lista de alunos e eu quiser inserir, por exemplo, um novo aluno chamado Guilherme, tá? Então, ele vai ser inserido no final da lista, porque o append insere no final da lista, na quinta posição no caso, eu vou utilizar o append para isso. Então, criei a lista de alunos aqui, vou imprimir essa lista para ver o resultado, vou acessar essa lista de alunos e mandar, através do método append, dessa função aqui, inserir Guilherme no final da lista. Então, eu vou inserir Guilherme, através do append, no final da lista de alunos. Tá? Então, quando eu imprimir lista de alunos novamente, vai aparecer agora o nome de Guilherme no final. Vamos executar? Então, está aqui. Antes eu não tinha Guilherme, depois do append apareceu Guilherme no final da lista. Para acessar os elementos de uma lista, eu utilizo os índices dessa lista. E é importante que vocês saibam que o índice não começa na posição 1. O índice começa na posição 0. Então, o primeiro elemento da lista, que é Rui, ele vai estar na posição 0. O segundo, que é a Heloísa, vai estar na posição 1. O terceiro, que é Augusto, vai estar na posição 2. E o quarto, que é Letícia, vai estar na posição 3. Tá? Então, o índice começa sempre de 0. Okay? Então, se eu mandar imprimir aqui lista alunos e colocar entre colchetes, esses colchetes aqui que eu coloco depois do nome da lista, indica que eu estou acessando um determinado elemento da lista. Tá? Qual elemento eu vou acessar, eu vou determinar através do índice que eu coloco aqui. Então, se eu coloquei lista alunos, eu estou acessando essa lista aqui que eu criei, lista alunos. Quando eu coloco colchetes, eu vou acessar qual elemento? O elemento na posição 1. O elemento na posição 1, como o índice começa com 0, o elemento na posição 1 vai ser o segundo elemento. Então, nesse caso, seria a aluna Heloísa. Então, quando eu mandar imprimir lista alunos, abre colchetes, fecha colchetes, 1, eu vou imprimir o nome Heloísa. Bom, eu posso também utilizar, tem um recurso, tá certo, para acessar os últimos elementos da lista, tá certo? Então, se eu colocar o índice -1, eu vou estar acessando o último elemento da lista. Se eu colocar o índice -2, o penúltimo elemento da lista e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, quando eu mandar imprimir um elemento de lista de alunos com o índice -1, significa que eu vou mandar imprimir o nome que está armazenado na última posição da lista, no caso Letícia, e depois, quando eu imprimir com o índice -2, eu vou acessar o elemento Augusto. Então, o que vai ser impresso aqui será Letícia Augusto. Existem formas de manipular listas, que são chamadas de slicing, que fatiamento, né, que eu vou acessar uma porção, uma determinada região dessa minha lista. Né? Eu não quero acessar a lista toda e nem quero acessar um elemento só. Eu quero acessar uma parte dessa lista. Então, eu posso fazer isso através dessa notação aqui. Similar à notação de índice normal, eu uso colchete e eu indico, através desse índice, qual é o elemento que eu quero acessar, qual é a região. Aqui eu estou dizendo que eu quero acessar o elemento a partir da posição 0 até a posição anterior
ao índice 2. Então eu vou acessar os elementos 0 e 1, que seriam Rui e Heloísa, aqui como está visto aqui embaixo. Nesse caso aqui, eu estou acessando, quando eu não coloquei o 0, eu estou acessando, quando ele assume que eu estou acessando a partir da posição 0. Então, da mesma forma, eu imprimiria Rui, Heloísa. Se eu colocar aqui 2 e não colocar 2, coloquei aqui 2 pontos, e não coloquei o elemento após 2 pontos, significa que eu vou acessar do índice 2 até o final da lista. Então, seria os elementos Augusto e Letícia. Vamos então agora fazer um exercício para praticar slicing e essa noção de indexação de listas, tá? Então a gente vai querer aqui que vocês façam um programa para criar uma lista. Essa lista é uma lista de números inteiros. Ela vai ter uma quantidade qualquer de valores, só que essa quantidade tem que ser par, tá? Então pode ser uma lista de 2 elementos, 4, 6, 20, 56, tá? Mas desde que seja par. E aí você vai armazenar essa lista nessa variável chamada lista. Em seguida, você vai usar slicing para dividir essa lista ao meio, e aí cada parte dessa lista vai ser armazenada em uma variável. A primeira metade em lista 1, a segunda metade em lista 2. Por fim, você vai criar uma nova lista chamada lista soma, que vai fazer a soma da primeira metade com a segunda metade, a soma dos elementos correspondentes. Então, primeiro elemento de lista 1 com o primeiro elemento de lista 2, segundo elemento de lista 1, segundo elemento de lista 2, o último elemento de lista 1, o último elemento de lista 2, como está aqui mostrado nesse exemplo. Tem a lista original, 8, 3, 9, 1, 2, 3. Então, a primeira lista vai ter 8, 3, 9, a segunda 1, 2, 3, e o resultado vai ser aqui, lista soma, onde eu somo 1 com 8, 9, 2 com 3, 5, 3 com 9, 12, ok? Então, dê um pause no vídeo e daqui a pouco a gente retorna para apresentar a solução. Então vamos aqui iniciar, apresentar a solução. Eu vou primeiro criar a lista, então aqui cria lista, eu vou colocar a minha lista, a lista que estava naquele exemplo lá que nós mostramos. Então vai ter os valores 8, 3, 9, 1, 2, 3, ok? E aí primeira coisa que eu vou fazer é tamanho da lista. Eu vou pegar o tamanho da lista e para isso eu vou usar a minha função len aplicada à função a minha lista, tá? Então eu vou pegar o tamanho dessa lista. A segunda coisa é pegar o meio da lista, tá? O valor do meio da lista, que vai ser muito útil, porque eu vou dividir essa lista ao meio e fazer várias operações usando essa variável aqui. Para pegar o meio da lista, bastaria eu utilizar a operação de divisão por 2. Só que, como vocês vão ver, quando eu tentar utilizar essa variável dentro do meu slice, ele vai gerar um erro. Por quê? Porque o slice ele sempre aguarda os índices, tem que ser valores do tipo inteiro. E quando eu faço essa operação aqui, ela vai retornar um valor do tipo ponto flutuante. Então, por exemplo, se eu tentar pegar a primeira metade, armazenar em lista 1, fazendo o slice de lista, vou da posição 0 até a posição meio lista, vocês vão observar que isso vai dar um erro. Por quê? Porque o slice deve ser, o índice do slice deve ser o inteiro. Para resolver esse problema, é só eu forçar a conversão desse valor aqui para inteiro, e aí o problema se resolve, tá bom? Então, vou fazer algo similar para a lista 2, só que lista 2 ele vai do meio da lista até o final, certo? Até o final. Feito isso, eu vou agora fazer a minha operação, criar a minha lista de soma. Essa minha lista de soma, eu vou começar com ela inicialmente vazio,
e vou dando append a cada vez que eu executar uma operação de soma, tá? E aí eu vou usar um for, tá? Aí eu vou criar aqui um índice, ok? E vou percorrendo cada lista dessa, tá? Então eu vou fazer um range que vai de 0 até 2, então vou colocar range 3 aqui, ok? E aí vou fazer o que? Vou pegar lista, soma, e para cada iteração eu vou dando um append em lista soma, ok? Para incluir a soma de cada elemento de lista 1 com cada elemento de lista 2, ok? Então, feito isso, no final, bastaria agora, vou imprimir aqui a lista original, vou imprimir a lista 1 e a lista 2. Enfim, por fim, vou imprimir a lista soma. Então vamos ver aqui o resultado. Temos aqui aquele resultado que nós esperávamos, ok? Então está pronto aqui, feito o nosso desenho.